E aí, as adaptações de cinema de quadrinhos estão saturadas, você não aguenta mais assistir ou você acha que ainda tem espaço para coisa nova? Pois é, no vídeo de hoje eu selecionei aqui quadrinhos que eu acho que mereciam virar filme ou série de TV e que ainda não foram explorados. Confere comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bom? Gico por aqui, você está no canal Gico HQ, esse é o Museu dos Quadrinhos Extra especial, novamente pra gente, num clima de bate-papo bem extrovertido, de jogar ideia aqui, nerdice na mesa, a gente vai comentar, eu tava pensando, né, acabou de sair o trailer do Quarteto Fantástico, eu vi, confesso que não bateu muito meu coração não, eu vi, achei legal assim, mas não é aquela emoção que eu tinha quando, no início dos filmes de adaptação de quadrinhos de super-herói principalmente, né, tanta coisa legal saindo, gente querendo ver tudo no cinema, agora quase já não tenho mais tanta essa vontade, não sei, vocês, comenta aí como é que tá esse sentimento em relação a essas novas produções, enfim, não tá mais naquela empolgação, aí eu fiquei pensando, poxa, tem tanto quadrinho legal que de repente a gente precisa ficar fazendo mais um Capitão América, mais um Vingadores, né? Outro Quarteto Fantástico. Será que a gente não podia explorar outras coisas? Coisas que ainda não foram exploradas? Ou então retomar produções que já foram feitas, mas não foram tão bem feitas? É o caso então dessa listinha que eu fiz aqui para a gente poder comentar. E claro, você fica à vontade para usar a área de comentários e dizer aí que mais você acha que merecia virar uma série de TV legal, bem produzida, mantendo assim, né, a raiz, a essência do personagem, ou um filme na telona, né? Porque assim, eu acho assim, não tem, adaptar não precisa ser literalmente o que está no quadrinho, até porque não funciona, são linguagens diferentes. Adaptação o nome está falando, adaptar algo para alguma coisa. Mas tem algumas adaptações que passam tão longe do personagem inicial que acaba descaracterizando e fica, por exemplo, a série do Cavaleiro da Lua foi um exemplo assim, eu adoro o personagem dos quadrinhos, fui pilhado para assistir a série e me decepcionei, porque é muito diferente do personagem original. E tem, assim como outros personagens que foram adaptados e não ficaram tão bacanas. Então aqui eu estou fazendo curadoria gratuita aí para Netflix, para as grandes produtoras que com certeza estão assistindo esse vídeo, né? De quadrinhos que mereciam ganhar sua chance na telona. Vamos lá? Ó, eu elenquei dessa maneira. Vamos pro, deixa eu ver quantos são aqui, a gente vai fazer uma listinha. Ó, fiz 9, mas não é necessariamente o melhor pro pior, é só que eu botei aqui na ordem da minha listinha, bagunçada, feita à mão, totalmente analógica, nada de inteligência artificial por aqui. Então vamos lá, ó, a primeira, Tropa Alpha. Esse quadrinho do John Byrne surgiu nos anos 80, tá? Ele era como se fosse uma resposta dos X-Men dos Estados Unidos, que também é uma... acho que era mais os Vingadores, a gente pode colocar assim, porque são personagens super poderosos do Canadá. Cara, eu achava essas histórias muito divertidas, hiper bem desenhadas. O John Byrne estava na época pegando fogo, né? E a Tropa Alpha tem personagens carismáticos, interessantes. E tem, assim, contrapartes dos Vingadores. Por exemplo, o Guardião seria a contraparte do Homem de Ferro / Capitão América, por aí. O Sasquatch seria a contraparte do Hulk. E aí outros personagens inéditos, tipo o Pigmeu, que é um personagem muito legal. Enfim, são personagens carismáticos. Poderia fazer uma coisa sem continuidade, sem ter que estar agregado a nada do universo Marvel. Um filme autocontido, até uma série de filmes, e adaptando bem o que o John Byrne criou naquela época, que eu achava bem legal. Então fica aí a minha sugestão, Tropa Alpha. Se você não conhece o material, a Panini lançou um ônibus desse material aí que, pô, vale a pena conhecer porque é bem divertido. Agora eu vou falar de um personagem que talvez não seja tão conhecido do grande público, mas daria uma série de TV muito legal, ou mesmo uma série de filmes, ou um filme sozinho, sei lá. Starman. Eu tô falando do Starman, é a terceira versão, ou quarta, do personagem. O Starman, o original, é um personagem da Era de Ouro, e aí vieram adaptações, né, outros personagens com esse nome, Starman, mas eu tô falando aqui do Jack Knight. Esse cara, ele é filho do Starman original. O irmão dele havia assumido o manto de super-herói com aquela roupa espalhafatosa, os poderes do pai, é um bastão cósmico que dá poder, ele pode voar, soltar raio, essas paradas. Enfim, mas não é desse personagem que eu tô falando do Jack. Esse cara é um herói que não queria ser herói, ele vivia muito bem lá na cidade dele, ele trabalha no antiquário, curtindo a vida, vivendo a vida dele numa boa, até que o irmão dele é assassinado e o pai dele sofre um atentado e ele se vê nesse papel, mesmo quase sem querer, no papel de super-herói.
Cara, as histórias são muito divertidas e essa coisa do herói que não quer ser herói e também essa coisa do manto passado de pai para filho dá muito caldo pra manga, daria uma série da HBO, sei lá, de 8 episódios, muito legal pra gente assistir. E um personagem que tem um roteiro bacana já, não precisa fazer muita firula para adaptar. Eu acho que, pô, dava um caldo legal. O que você acha? Conhece também? Comenta aí se você já ouviu esse personagem e o que você acha da minha ideia. Ó, esse aí mora no meu coração. Quem já acessa aqui os vídeos do canal há algum tempo sabe que eu falo desse personagem sempre. Inclusive eu fiz a cobertura de tudo que saiu no Brasil pela primeira vez aqui no canal. Cobri tudo que foi publicado no Brasil dele. Eu tô falando do Ron. Cara, o Ron é um personagem de ficção científica. Ele, na verdade, a origem dele lá nos anos 80, né, 70, 80, é muito inusitada. Ele é um brinquedo, o Ron é um brinquedo, inclusive já gravei aqui no canal sobre a origem desse brinquedo. É um boneco que a Marvel pegou como se fosse uma maneira de divulgar o brinquedo, criou uma série de quadrinhos. Pô, mas isso foi cair na mão de Bill Mantlo e Sal Buscema. E os caras inventaram toda uma mitologia em torno daquele boneco sem graça. Cara, virou uma história de ficção científica e terror muito legal no clima de Invasores de Corpos. Então esses caras, esses monstros espaciais chegam até a Terra, aliás, se espalham pelo universo inteiro, são os espectros. E o Ron é um caçador de espectros. Ele tem toda uma... Eu não vou contar toda a história do Ron aqui, depois você pode maratonar os vídeos do Ron aqui no canal, mas daria uma série ou um filme de suspense, de ficção científica top, porque o Ron ele tem um visual maneiro, né, bem adaptado, acho que ficaria muito legal, e os espectros mais ainda. E a coisa das pessoas não saberem quem é espectro e quem é ser humano, já que eles são metamorfos, eles assumem, né, os espectros assumem as formas dos humanos, de qualquer outra coisa, são tipo os Skrulls, assim, né, do universo Marvel. Seria um filme de terror muito legal, terror de ficção científica, bem feito, né, respeitando o core aí da criação dos mestres Sal Buscema e Bill Mantlo. Então fica a minha sugestão aí, bora adaptar Ron. Ó, vou falar de um personagem agora do Jack Kirby, inclusive a gente fez na semana passada um vídeo bem legal aqui falando dos personagens mais bizarros do Jack Kirby, e entre eles está Etrigan, um personagem que é um demônio que fala rimando. Mas eu não faria uma adaptação do Etrigan criado pelo Jack Kirby, pensando na fase do Jack Kirby não, eu faria o Etrigan da fase do Garth Ennis, que inclusive a Panini está publicando em 2 edições de capa dura, edição de luxo. Eu comprei a primeira já, estou morrendo de rir, porque tem aquela pegada de meio que sacaneando, né? Mas sacaneando, se auto-sacaneando, mas sem ser uma coisa galhofa, pobre. É divertido, é violento. Cara, daria um filme para mais de 18 anos, né, se fosse assim, bem feito, respeitando esse cânone criado pelo Garth Ennis. O visual do personagem é bem bizarro, talvez em animação, computação gráfica, talvez um filme animado, não sei. Mas eu gostaria muito de ver esse Etrigan falando, rimando e fazendo doideira. O Etrigan já teve adaptação, já apareceu em animações e tudo mais. Mas um filme só dele, feito em live action, assim, ou uma animação bem séria, né, para mais de 18 anos, putz, ia ficar bem maneiro, hein? Então tá aí sugestão, anota aí, Etrigan da DC Comics. Agora vamos falar de uma saga espacial, cara, que inclusive, com certeza isso reverberou para além dela na época que foi publicada, caindo nos ouvidos de um certo criador de uma saga chamada Star Wars. Estou falando da saga dos Novos Deuses. Isso foi também desenvolvido pelo Jack Kirby, é uma grande epopeia espacial. Não daria para fazer em um filme só, teria que ser uma trilogia ou sei lá, 9 filmes, porque é muito complexo o universo criado por Jack Kirby e é basicamente a luta do bem contra o mal. E tem todos os elementos que a gente acostumou a ver em Guerra nas Estrelas, em Star Wars, né, estão ali também. Então você tem heróis, vilões, um pai maligno e um filho que quer se afastar daquela herança maligna. Além disso, todo o visual incrível desse universo criado por Jack Kirby. Eu acho que a saga dos Novos Deuses, do Quarto Mundo, seria assim talvez acho que nem coubesse no cinema, uma longa série de TV hiper bem feita. Cara, eu ia adorar, e colocando, respeitando a essência do Kirby, mas melhorando, já que Jack Kirby era um excelente criador. Eu venero, Jack Kirby tá é o meu ilustrador de quadrinhos de super-herói favorito de todos os tempos, mas ele não era um excelente roteirista. As ideias deles eram muito boas, mas na hora de escrever não era tão legal. Então melhorar isso, criar um roteiro mais legal, mais envolvente, mais com plot twists, né, que prendesse mais a audiência. Então fica a minha sugestão aí, anota aí, galera, Os Novos Deuses da DC Comics, com todos os direitos reservados que Jack Kirby merece, né, para a família, para os herdeiros, porque afinal de contas, direito, né, é direito. Então, fica anotado aí, anota aí, pegaram essa, Novos Deuses, a saga do Quarto Mundo de Jack Kirby, uma grande série da HBO, talvez. Ó, esse que eu vou falar agora, ele já teve filme, tá?
Só que foi lá nos anos 90 e o filme foi meio, assim, respeitou barra meio que saiu um pouquinho do caminho. E eu acho que valia a pena a gente fazer um novo filme dele, assim como foi feito do Tarzan. Então esses personagens popes, eu tô falando do Fantasma. Eu sei o problema que o personagem tem da época da criação, do homem branco que domina uma tribo de negros. Isso é problemático mesmo. A gente teria que trabalhar os roteiros de uma maneira mais legal. Mas o personagem é tão legal, ele é tão bom, ele é tão... se você evita os problemas, claro, da época da criação dele, estou falando de 1930, 40, pô, isso é muito tempo atrás, né, cara? Quase 100 anos que o personagem tem. Você imagina um filme do Fantasma, um filme de época, onde se passasse o primeiro Fantasma, digamos, na década de 40, e a gente ter toda essa mitologia do pai para filho, histórias de aventura, uma pegada meio Indiana Jones, se passando na floresta, contra os piratas. Cara, eu acho que ia ser um filme bem legal, e utilizando os recursos que a gente tem hoje, né, eu acho que ia ser um bom resgate para o personagem, que inclusive está passando por uma fase muito boa na Mitos Editora. Eu sempre falo do Fantasma aqui, então se você ainda não conhece esse personagem, é um personagem que merece muito a sua atenção. As histórias são excelentes e valia muito a pena ver de novo o Fantasma, agora sim, bem feito, bem legal no cinema. Outro personagem do Garth Ennis que merecia estar nas telas, talvez uma série de TV, ficava mais legal do que um filme, é o Hitman. O Hitman, inclusive, ele aparece pela primeira vez na série do Etrigan, né, como convidado especial, mas ele fez tanto sucesso que ganhou sua série própria, durou mais de 60 edições. A Panini também está publicando essa série em edições de luxo, inclusive está com preço bem legal. E aí, cara, vale a pena você colocar isso aí numa série de TV, porque ele é um personagem super-herói, ele é um matador de aluguel, mas ele só mata gente do mal, tá? Esse é o código de ética dele. E ele tem todo aquele humor de bar, sabe? Uma coisa meio sacana, meio... como o Garth Ennis não gosta muito de super-herói, ele sempre trata de sacanear o gênero. Eu, inclusive, já falei de Hitman aqui no canal, e eu acho que uma série de TV meio na pegada do The Boys. Aí o Prime Video, fica então, agora eu sei que o Prime Video está assistindo esse vídeo, fica a dica aí, adaptar o Hitman para uma série mais ou menos como The Boys, que também é do Garth Ennis, ó, o universo dando voltas aí. Então, acho que ficaria bem legal uma série do Hitman, com essa pegada de humor, ação, meio terror, sim, por que não? O Hitman ele é um assassino de aluguel, como eu falei, ele tem superpoderes, ele tem uma telepatia limitada, seja lá o que for isso, e ele tem visão de raio-x, o que ajuda muito na sua função de matador de aluguel. Então, Hitman nas telinhas já! Agora eu vou falar de um quadrinho brasileiro. Eu acho que quase ninguém que está vendo esse vídeo sabe desse quadrinho, mas eu já falei, acho que eu já falei aqui no Mestre do Terror, um quadro que eu tinha para falar de quadrinhos brasileiros, mas eu estou falando do Jonas Belton. Esse cara foi criado pelo Shimamoto, né? Uma série de quadrinhos da revista Espectro. Ele é um jornalista que gosta de beber pra caramba, bebe muito, e ele só investiga casos insólitos, coisas bizarras, vampiro, lobisomem, mortos-vivos, coisas assim, sabe, portais infernais, cada coisa incrível que esse cara investiga, só que como ele bebe muito, ninguém acredita, porque acha que ele estava tendo um delírio, que ele bebeu e sonhou com aquilo. Cara, o visual do personagem é muito legal, ele tá aquela cara de desleixo, o cara acabado, e ele é um bom profissional, porque afinal de contas ele consegue os furos, né, as matérias incríveis, que na verdade dá a entender que realmente aconteceram. Às vezes a gente fica na dúvida se era delírio ou não, mas na maioria das vezes ele realmente cobriu aqueles casos insólitos. Você imagina uma série de TV da Netflix, nessa pegada aí, as aventuras de Jonas Beltran, repórter, alguma coisa. Cara, eu acho que ia ser uma série maneiríssima, e com material nacional. A gente tem muito quadrinho brasileiro bom que merecia virar série de TV ou filme, ainda mais que a gente está nesse momento tão bom aí da galera redescobrindo o cinema brasileiro. Então, bora chamar Jonas Beltran, criação do Shimamoto, aqui para fazer parte desse panteão. Ó, e por último eu vou puxar a brasa pra minha sardinha, tá? Eu vou falar do meu personagem. Eu acho que o Salomão Ventura, sempre achei. Salomão Ventura, o Caçador de Lendas, é um personagem que eu criei. Ele tem uma série de quadrinhos já publicados. Ó, se você não sabe que é o Salomão, quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, salomãoventura.com.br. Lá você consegue ler algumas histórias online. Você pode comprar os gibis impressos que eu mando pra tua casa, mando autografado pra você. Mas o Salomão Ventura, ele também é um personagem de terror, e ele flerta com o folclore. Mas aí tem gente que coça a cabeça, pô, o folclore é meio chato, né? É meio bobinha para criança. Mas a minha ideia foi justamente pegar
o folclore como ele era explorado na origem, de pai para filho, é contado, né, falado. E as histórias são de terror. Então, você imagina o Salomão Ventura, que ele funciona mais ou menos como um guardião entre o mundo dos humanos e o mundo das lendas, né, das lendas folclóricas, impedindo que esses mundos se choquem. E eu já fiz o Salomão Ventura enfrentar o Saci Pererê, só que é um Saci terrível, monstruoso, o lobisomem, ele enfrentou o Curupira, que na minha versão é tipo um Conan das florestas, e outros aí, poxa, é praticamente inesgotável a fonte de inimigos, vamos chamar assim, que o Salomão tem. Além disso, ele é uma história, são quadrinhos para o público adulto, então a série teria que ser para mais de 18 anos para manter o espírito do que eu criei. E eu acho que ia ser muito legal. Então, Netflix, ó, eu sei que você está assistindo o vídeo, vamos chamar o Salomão Ventura para fazer uma série de TV aí? Série, inclusive a Netflix fez uma série baseada em folclore algum tempo atrás, que veio bem depois de Salomão. O Salomão tem mais de 10, tem 12 anos de criação, essa série de 2, 3 anos atrás, para ninguém falar que eu estou copiando, tá? O Salomão Ventura já tem um bom tempo e ele é filho direto desses quadrinhos de terror brasileiros. Tá, então, gente, essas são as minhas ideias, minhas sugestões aí para os grandes produtores agora. Nesse vídeo eu vou ficar rico com certeza, já vou aposentar aqui, mas eu quero saber de vocês, quais são os quadrinhos que vocês colocariam aqui para adaptar, tirando o que já foi publicado, né, que já foi feito, quais novos quadrinhos mereciam estar aqui? Vale tudo, tá? Vale humor, vale terror, quadrinho independente, biografia, o que você achar que merecia ser adaptado para essa nova mídia, né, para tela ou telinha, né, série ou filme de cinema aí, você vai usar a área de comentário e dizer qual é a sua sugestão. Gente, agradeço muito a participação de todos vocês, eu vou ficando por aqui deixando meu convite, quer fazer parte do clube de canais, você pode saber mais aqui na descrição do vídeo, tem um link, te explica tudo bonitinho, e o meu convite para você vir desenhar comigo e criar quadrinhos também comigo, quem sabe você não vai ter um personagem aí também adaptado para o cinema. Tomara, hein? Vai ficar rico também, não esquece de mim não quando ficar rico. Ó, para saber mais sobre os meus cursos Desenhando Heróis e Criando Quadrinhos, aqui na descrição do vídeo tem links, basta ir lá no portal gico.com.br e você fica sabendo tudo sobre os cursos. Ambos os cursos têm garantia, o seu risco é zero, e você tem, além de todo o conteúdo, as apostilas e PDF, as videoaulas, você tem também a participação em grupos secretos para os alunos tirarem dúvida e compartilharem suas experiências, tá bom? É só isso por hoje, até a próxima, tchau!